Hey guys, tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo certo. E hoje a gente vai estar conversando sobre UFSC e sobre Enem. Quais foram as minhas impressões em relação à prova do Enem, que aconteceu esse final de semana, e quais são minhas perspectivas em relação à prova da UFSC, que vai acontecer logo em dezembro. Para quem não me conhece, meu nome é Gautama, eu sou formado em Biologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e todos os anos eu acompanho o vestibular da UFSC e o Enem. Estou com ela aberta aqui no meu computador, a intenção não é detalhar questão por questão, mas dá uma olhada geral e como que isso pode ajudar a gente a entender o vestibular da UFSC, que é completamente diferente. Então, let's go! Guys, seguinte, tô com a prova de 2023 aberta aqui do Enem de cor amarela e eu contabilizei mais ou menos 18 questões relacionadas à biologia. São questões que são interdisciplinares, algumas questões conversam com a disciplina de química, algo que a UFSC também tá fazendo, tá? Embora a UFSC estabeleça 10 questões voltadas para biologia, vira e mexe aparecem questões interdisciplinares, que é extremamente importante para mostrar que de fato o conhecimento não é uma caixinha, o conhecimento ele conversa de maneira geral, né? E a primeira questão que aparece aqui é uma questão que com certeza vai cair no vestibular da UFSC. Claro que não dessa forma, mas vai estar tratando o quê? Sobre as vacinas, que diz respeito à pandemia, algo que está extremamente recente e que mostra sinais ainda nos dias de hoje. A questão ela exigia que você conhecesse o dogma central da biologia. Cara, se uma parada tem esse nome, é porque, provavelmente ela é extremamente importante para a biologia. O gabarito dessa questão era a letra C, fala que a tradução do RNA mensageiro em proteína viral iria desencadear uma resposta antigênica. Uma questão interessante porque a vacina da Pfizer está utilizando essa tecnologia e muita gente tem falado que, cara, ela vai mudar o nosso DNA, vai mudar, vai mexer com o núcleo da nossa célula, enquanto que na verdade não é nada disso, né? Então fiquem ligados, porque é uma questão muito parecida, pode cair, né, no vestibular da UFSC. Gente, as próximas questões aqui eu vou estar passando um pouco por cima, porque como eu mencionei, a intenção desse vídeo não é discutir questão por questão, né? A prova do Enem já aconteceu, já tem gabarito, já tem bastante conteúdo na internet, mas a intenção aqui é tentar entender como é que a prova do Enem pode nos ajudar a entender a prova da UFSC, que está por acontecer e que geralmente gera um pouco de ansiedade, né, por se tratar de uma prova bastante diferente. Eu estou para gravar um vídeo um pouco mais específico falando sobre a biologia na UFSC e também um vídeo falando sobre técnicas de chute, porque não é sempre que a gente sabe tudo, né? Então é importante a gente saber como é que a gente pode chutar com a maior probabilidade de acertar na UFSC. Se esse tipo de conteúdo interessar, já deixa o like e deixa nos comentários se vocês tiverem alguma demanda específica, beleza? Vamos lá, então a questão de número 100, ela fala sobre fecundação, sobre o início ali da embriologia, certo? Ela é uma questão de nível médio, mais ou menos, porque exigia que o aluno lembrasse da estrutura do espermatozoide, né? E lembrasse da importância de algumas enzimas na hora da fecundação. Então, essa foi uma questão que se o aluno acertasse e deixasse de acertar uma questão de nível fácil, com certeza seu TRI iria baixar um pouco, beleza? A próxima questão, então, que a gente encontra aqui é a questão de número 103, que é uma questão que fala sobre botânica. Se eu não me engano, são 3 questões de botânicas que aparecem aqui no Enem, e essa é de longe a mais fácil, então essa é uma das questões que você não pode errar. Fala sobre hormônios vegetais e mais especificamente sobre o etileno, o único hormônio vegetal que é apresentado na forma gasosa, né? Então ali o menino fazia uma experiência, e olha, eu tô pra dizer que qualquer pessoa de mais idade, vovó, mãe, pai, que pega pra ler essa questão, saberia responder ela, né? Porque é quase de conhecimento popular. Cara, você quer amadurecer um fruto? Acelerar ali o amadurecimento de uma fruta, um mamão, um abacate, enrola no jornal, né? Coloca aí separadinho das outras, que logo você já vai conseguir comer, né? Porque já vai estar maduro. Então é importante ficar ligado nessa questão, porque não podia errar. A gente vai perceber que as questões de botânicas nem vão escalonando, e de todas essa é a mais fácil, a mais simples, beleza? Dando continuidade, a gente tem uma outra questão que fala sobre plantas. Na verdade, plantas não, fala sobre algas, né? Ali o grupo dos prototistas, mas trabalha um pouco sobre ecologia, né? Mas o core, a chave para entender essa questão era associar a importância dos cloroplastos, né? Para a manutenção da vida desse ser vivo aqui. Então, entender que o cloroplasto eu costumo falar que o cloroplasto, cara, é tipo assim, fábrica de açúcar, açúcar mião, né? O indivíduo que possui cloroplasto, ele é um indivíduo autotrófico, ou seja, não depende de outros seres vivos para se alimentar. Por si só, ele já está suave, dá conta do recado, porque através do cloroplasto, através da fotossíntese, ele consegue produzir carboidrato, né? Que posteriormente vai ser utilizado na mitocôndria para produzir ATP. Então, uma coisa não exclui a outra. É muito comum o aluno confundir e pensar que planta não tem mitocôndria, alga não tem mitocôndria, mas são coisas diferentes, né? Uma vai produzir comida, o açúcar união, e a outra vai produzir ATP, energia, fábrica, usina, beleza? Então associar cloroplasto a carboidrato era tudo que você precisava para responder a questão 104 do Enem, prova amarela, beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui, a gente tem a questão de número 105, ó, quase encadeada as questões de biologia, bem organizadinhas, acho que antigamente elas eram um pouco mais espalhadas. Mas é uma questão que fala sobre epidemiologia, né, uma questão sobre doenças, mais especificamente leishmaniose. Eu não sei porquê, o Enem adora essa doença, então vira e mexe, pegando ali os anos anteriores, a gente percebe uma incidência dessa doença. Então é importante você entender mais ou menos o ciclo, né, dessa doença e como é que ela se manifesta. Porque ele dá meio que sinais, fala aqui sobre vetor, né? Então se a gente falou de vetor, a gente está falando ali sobre um indivíduo terceiro que faz a ponte, né, entre a
ali um reservatório e a pessoa que vai adoecer, né? Então, no caso aqui, a gente está falando sobre os mosquitos, né? A mosquita, para ser específica, e como é que ele vai transmitir, como é que ele vai passar adiante essa doença, né? Através do contato com o sangue, né? A mosquita vai lá, se alimenta do sangue de um cachorro contaminado e vai lá e posteriormente pica um outro animal, ou mesmo nós mesmos, né? Que a gente é um animal. Então, novamente, tentar associar, conhecer esse ciclo, né? Desse protozoário, o ciclo da doença, era também bastante importante. Vai cair uma questão de epidemiologia na UFSC, e o louco da UFSC é que, na verdade, uma questão são várias. Então é quase como um verdadeiro falso. Então isso faz com que a UFSC tenha mais liberdade para abordar outros tópicos, né? E não só, por exemplo, como é que vai se dar a contaminação, que nem o Enem faz, né? Então é importante ficar ligado em todos os aspectos. Se fosse uma prova da UFSC, por exemplo, poderia estar desenvolvendo outros aspectos aqui sobre a doença, né? E o interessante da UFSC é que pelo menos sempre tem uma questão para salvar, né? Aquela questão que não tem dúvida, provavelmente é essa mesma, né? Então vai da pessoa se arriscar em colocar outras ou não, ficar no safe, né? Vou ter um vídeo só para falar sobre isso, então fiquem ligados. Vamos adiante. A questão de número 107, uma questão que eu posso considerar de nível médio, é difícil porque exigia ali um conhecimento sobre ciclo menstrual, né? Geralmente é um conteúdo que é acompanhado, que é visto quando a gente vai falar ali no final da embriologia, né? Então era uma questão que exigia um pouco mais de conhecimento, por isso que era uma questão que, assim, se você errasse, não ia afetar tanto a sua TRI, né? Então poderia ficar despreocupado. Na sequência a gente vai ter aqui a questão de barbatimão, cara, anel de Malpighi, praticamente, né? Se tivesse que intitular, estaria esse título, praticamente. Então, anel de Malpighi é um assunto que é visto bastante nos cursinhos, em sala de aula, nos vestibulares anteriores, porque é um assunto meio batata, é um assunto que você vê bastante. E eu acho interessante porque isso mostra que fazer prova, fazer vestibular, não é conhecer tudo da biologia, saber as minúcias da biologia, mas sim conhecer aqueles tópicos que mais caem. E anel de Malpighi, cara, se não tivesse caído esse ano que vem ele ia cair, com certeza, certo? Então é um assunto que não pode faltar, beleza? Se falta, ele é compensado no ano seguinte. Então, assim, eu arrisco dizer que não vai cair anel de Malpighi ano que vem no Enem. Beleza? Então, para resolver essa questão é importante entender qual que é a função do floema na planta, né? Então, quando você tira ali uma parte considerável da casca da árvore, a gente também está interrompendo ali o fluxo de nutrientes, ali, o abastecimento das raízes que não fazem fotossíntese, mas que também necessitam do açúcar união, né? Então, é importante fazer essa associação. Dando continuidade, a gente vai ter uma questão que fala sobre substâncias genotóxicas, né? Substâncias que são tóxicas ao genoma. É uma questão de nível difícil, médio difícil, na minha opinião, mas também muito interpretativa, certo? Porque exigia que você pegasse ali sinais do texto e associasse a resposta, né? A resposta aqui no caso era a letra E, que falava sobre cromossomo, mas isso a gente já conseguia entender mais ou menos pelo texto, porque ele fala mais ou menos, ele dá duas definições sobre micronúcleos. Ele fala mais ou menos onde é que ele acontece, como é que ele se dá, e depois ele fala mais ou menos que são fragmentos do DNA, né? Então quando a gente está numa divisão celular, o que é o DNA? São os cromossomos, né? Então se a gente está falando de fragmentos, é quase como se a gente estivesse quebrando um biscoito, e aí a gente tem algumas migalhas que ficam em torno, né? Então, a resposta de fato é a letra E. A próxima questão é a questão de número 117, uma questão que eu diria que é basicamente interpretativa, uma questão que bastaria você ler com atenção o texto para responder. Cara, geralmente as questões do Enem não são difíceis, né? O que é difícil é você conseguir dar conta de responder essa quantidade de questões no tempo, né? Porque, afinal de contas, a gente está corrigindo só biologia, mas na realidade a gente tem uma quantidade muito maior de questões, né? São 90 questões por dia, né? Então, essa é a dificuldade da Enem. Então, a questão de 107 não tem muito o que falar, basicamente uma questão interpretativa, algo bastante particular, não dá pra tirar muito dela pra gente pensar na UFSC futuramente. O número 120 é uma questão que eu considero difícil, de certa forma, porque quando a gente fala sobre mutações, quando a gente fala sobre erros, né, de meiose, e a gente trabalha sobre a trissomia do cromossomo 21, né, a gente sabe que a síndrome de Down, inclusive, tem o dia do síndrome de Down, dia 21 de março, justamente porque é a trissomia do cromossomo 21. Inclusive, eu acho genial essa data. Mas era uma questão que ela ia um pouco mais a fundo, né? Mas também, de certa forma, a gente conseguiria interpretar um pouco as respostas. Então, ali um casal de síndrome de Down, eles deram à luz a um filho sem síndrome de Down, e aí um outro casal, vendo esse exemplo, tentou descobrir quais eram as chances de eles terem um filho, né? Em quais condições. A gente tinha aqui a resposta de todos normais, todos tetrassômicos, normais ou tetrassômicos, apenas a D, por exemplo, daria para eliminar com certeza, porque se logo no texto a gente tem um exemplo de um casal que dá à luz a um filho normal, como é que poderia ser só trissômicos ou tetrassômicos, né? Então,
A letra E é a letra correta, que abrange todas as possibilidades, mas é uma questão um pouco difícil, porque a gente não costuma ver. Eu, por exemplo, eu iria também no chute, de certa forma, porque eu não sei quais são as probabilidades, por exemplo, de a gente, no momento da divisão celular, ter o surgimento de um filho tetrassômico. Eu nunca vi isso. Na realidade, eu acredito, na minha opinião, o tetrassômico, eu acredito que ele ia, por exemplo, ia ser não nem um feto, né? Poderia haver a fecundação, mas provavelmente logo iria ser abortado, né? Então, é uma questão considerada, assim, na minha opinião, difícil, beleza? E provavelmente eu estaria chutando a letra E, porque aqui faz mais sentido, né? Todos normais também não faz muito sentido. Então, o Enem exige um pouco de interpretação, o Enem exige um pouco de chute também, certo? A questão 122, uma questão um pouco difícil, e eu acho que esse gráfico aqui mais atrapalha do que ajuda, né? Mas através do texto, lendo com bastante atenção, eu tive que ler umas 3 vezes. Eu fiz essa prova antes de olhar o gabarito, né? Eu tive que ler umas 3 vezes para conseguir chegar a uma conclusão. Então, ele dá uma historinha, e aí é importante a gente marcar, entender a ordem das coisas para conseguir chegar à resposta que é a letra C aqui no caso, na de H, né? Então, uma questão considerada de nível difícil, na minha opinião. Aqui é uma questão que fala sobre abelhas, sobre meio ambiente, né? Já cai bastante abelha na UFSC. Geralmente a gente sempre vê esse tópico de alguma forma sendo abordado, né? Teve um ano que caiu a questão das abelhas do ponto de vista mais genético, né? Falando sobre a rainha, as operárias, os zangões, né? E geralmente tem também do ponto de vista ecológico. Sempre cai uma questão de ecologia na UFSC. Geralmente são questões que salvam, questões que geralmente são feitas para você não zerar biologia. E aqui também a gente... inclusive é um tópico super interessante. Eu, geralmente, quando eu vou fazer a prova do Enem, esse ano eu não fiz, mas quando eu vou fazer a prova do Enem, eu sempre saio com um monte de informação legal, que eu não sabia. Esse lance de bombas de sementes. Cara, muito, muito da hora tudo isso, na real. E faz total sentido, né? A única resposta possível, né? Qual que é a importância dessas sementes? Qual que é a relação isso com as abelhas, né? O que as abelhas têm a ver com a semente? Não só as sementes são importantes, né? Mas as flores, ali o resultado da germinação. Então, posteriormente, elas vão ser uma grande fonte de alimento para as abelhas. A questão 124, inclusive, foi assunto no Twitter falando sobre isso. E aí acho que a menina falou, cara, meu, o Enem coloca umas questões pra gente não errar mesmo. E aí tinha uns comentários falando assim, meu, mas eu errei a questão. Enfim, acontece, é uma questão que, cara, é uma questão considerada fácil, muito fácil pelo Enem. Então não tem problema se errou, mas vai prejudicar um pouco a sua nota no quesito biologia, né? Então fala aí sobre o ferro, qual que é a importância do ferro, né? Pro nosso corpo, né? A gente sabe que geralmente a mãe, a avó fala, meu, come feijão, porque feijão tem muito ferro, e aí ele vai ser importante para prevenir o que? A anemia, né? Então, por quê? Porque o ferro é um elemento químico central ali nas nossas hemoglobinas, então muito importante para o transporte de oxigênio no nosso corpo. Isso, geralmente, a gente cresce ouvindo, né? Então é uma questão também considerada fácil. Indo para a próxima questão, a gente tem uma questão que fala sobre a tecnologia nuclear, né? Como uma estratégia para produzir energia. Foi uma questão que muita gente falou assim, cara, achei uma questão ruim, não sei, não gostei, parece que faz apologia à utilização da energia nuclear, mas, cara, minha opinião foi uma questão interessante, uma questão que é importante fazer a gente lembrar que, de fato, o urânio enriquecido ele pode ser uma fonte importantíssima para produzir energia, né? É claro que existem os riscos biológicos de acontecer acidentes, mas geralmente os acidentes eles são bastante raros, né? E desde que aconteceram os grandes acidentes, ficou cada vez mais raro esse tipo de coisa, né? Por que ele é tão importante? Qual é a vantagem principal dele? É que ele acaba produzindo bastante energia, né? Claro que a gente tem um resíduo que a gente tem que lidar depois, mas geralmente a gente pensa assim, quais são as fontes limpas, quais são as fontes de energia que a gente pode utilizar que não envolvem petróleo, que não envolve, né? A gente tem a hidrelétrica, a gente tem a eólica, a gente tem ali as fontes luminosas, mas de certa forma eles acabam sendo um pouco ineficientes a longo prazo e também geram resíduos, né? Essas placas solares, por exemplo, tem muito metal pesado envolvido. Quando uma placa dessa quebra, o que a gente faz, né? E como é que a gente descarta, né? Então, de certa forma, todas elas têm algo prejudicial. Agora a gente tem carros elétricos invadindo as cidades, né? Em Santa Catarina, em Florianópolis, Balneário, são massa. E aí, beleza, como é que a gente vai abastecer essa quantidade de carro com energia? Como? A gente tem ali as hidroelétricas, mas, cara, se tem geralmente sempre, em algum período do ano no Brasil, a gente tem que acionar ali as nossas usinas termoelétricas, né? Que utilizam carvão para produzir energia. Ou seja, a gente vai estar abastecendo o nosso carro elétrico com energia termoelétrica, que utiliza carvão. Então não faz muito sentido, né? A gente tem um certo gargalo, uma dificuldade de conseguir abastecer a nossa demanda de energia sem comprometer o meio ambiente, né? E, querendo ou não, o tipo de energia nuclear é uma solução interessante, porque produz muita energia com pouca quantidade de urânio, né? Então, assim, de certa forma, é importante lembrar as pessoas em relação a isso, porque geralmente são vistas com maus olhos, né? Então eu achei uma questão relevante, bastante interessante, que talvez muita gente tenha errado. A questão de número 127 foi uma questão que eu achei interessante, porque é um dos assuntos que eu mais acho
da hora, assim, sabe? Que fala sobre a questão da musculatura, né? As fibras brancas, as fibras vermelhas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um frango para comer, normalmente a gente repara que a carne do peito é uma carne branca, né? Em comparação com a coxa da galinha, que é uma carne mais escura. Por que isso acontece? Por que a gente tem essa diferença de coloração? Basicamente, a carne mais escura, ela tem uma grande quantidade de hemoglobulinas, que são estruturas que têm uma afinidade muito grande com o oxigênio. Por que o oxigênio é importante? Porque ele vai ser usado ali na respiração celular, no ciclo de Krebs, ou seja, para uma maior quantidade de ATP. Ou seja, quando a gente faz um exercício com longa duração, uma maratona, por exemplo, a gente precisa de um aporte de oxigênio, um aporte de ATP constante, não vai ser aquele tiro. Por isso que na galinha, certo? Ela vai ter a carne vermelha mais nas pernas, porque o tempo todo ela tá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E quando é que ela vai usar as asas? Quando ela precisa, em algum momento especial, muito específico, certo? Aqui é o contrário, a gente tá falando de aves migratórias que voam por grande quantidade de tempo e que precisam de mais energia, precisam de mais oxigênio, precisam de mais ATP, certo? Então a resposta correta nesse caso seria ali o metabolismo corpóreo elevado. É uma palavra, é um nome um pouco complexo, por isso que poderia gerar um pouco de confusão. Mas vamos pensar, metabolismo corpóreo elevado. O que é elevado? O que é grande? O que é muito? O metabolismo, certo? Ou seja, a energia, certo? Porque são aves migratórias, tipo a andorinha, né? A andorinha viaja continentes, o tempo todo tá batendo asa e é uma ave minúscula. Então, cara, se você pegasse e começasse a se analisar, dissecasse, nossa, que horrível, o corpo dessa andorinha, provavelmente a parte da musculatura que compõe aqui o peitoral dessa andorinha ia estar assim, ó, fibrado, ia estar bodybuilder, entendeu? Então é muito interessante isso que a gente começa a associar a coloração do frango, né? É uma questão que, cara, poderia cair na UFSC, com certeza, quando a gente fosse falar sobre energia, sobre bioquímica, é uma questão interdisciplinar, de certa forma. Então eu não ficaria surpreso se eu visse uma coisa similar na prova da UFSC, certo? Então fiquem ligados. Está quase finalizando aqui, vamos para a nossa próxima questão. A nossa última questão de biologia não poderia faltar nada mais nada menos do que o ciclo do nitrogênio, certo? Acho que de todos um dos mais importantes e um dos mais abordados. E faz sentido cair o ciclo do nitrogênio porque acho que o último Enem caiu sobre o ciclo do fósforo, certo? Que é uma questão que deixou todo mundo assim, ó, de calças curtas. Meu Deus, parece um voo falando isso. Mas é real. E pode ser, eu tô com um feeling que pode ser que caia alguma coisa semelhante de fósforo na UFSC. Mas vamos lá, então basicamente uma questão fácil, extremamente fácil. Por quê? Interpretação. Vamos lá. A gente sabe que os únicos indivíduos que são, os seres vivos que são capazes de fazer decomposição ou são as bactérias ou são os fungos. Por isso que são extremamente importantes ali para o ciclo, para a manutenção da vida, né? E a questão que eu queria saber é justamente isso, certo? Se a gente interrompesse os micro-organismos que fazem a decomposição, qual etapa não iria acontecer, né? E a gente tem aqui detritos. O que são detritos? São detritos, são dejetos. Pode ser um corpo que vai ser decomposto, um animal, folhas, matéria orgânica de maneira geral, né? Então a gente chega à conclusão de que o número 2 é a resposta e é o gabarito dessa questão, certo? Porque gás nitrogênio ele precisa ser fixado, né, em amônia, a gente sabe disso. E o grupo de bactérias que fazem isso é o grupo dos rizóbios, né? São aquelas bactérias que estão associadas às raízes de leguminosas, né? Que não convém, não faz sentido aqui, né? Depois a gente tem a transformação dele em nitrito, nitrato, a gente tem ali o grupo das pseudomonas, né? As bactérias que fazem esse processo. Se fosse uma questão da UFSC, cara, você ia ficar assim, ó, uou, o que está acontecendo? Porque, de fato, o ciclo de nitrogênio é um dos ciclos mais complicados, mais elaborados que existe, que você decore mais nomes, né, nomes de bactérias e entenda o processo. Então, com certeza, se fosse uma questão da UFSC, iria destrinchar etapa por etapa. Então, minha recomendação aqui é, fique ligado no ciclo do fósforo, que é o meu palpite em relação a todos os ciclos, mas não deixa de ficar ligado no ciclo do nitrogênio, que também é extremamente importante. Guys, seguinte, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou dividir em duas partes, certo? E o próximo vídeo vai ser dedicado a falar sobre quais são as perspectivas em relação ao UFSC, depois de analisar todas essas questões do Enem, né? E depois também de entender mais ou menos como é que tem caminhado a UFSC a partir dos últimos vestibulares, certo? Então fiquem ligados, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e tamo junto!